Deixa eu dar uma olhada se está aberto aqui. Você vai colocar só a letra lá agora. Hã? Você tem um inário de música aí, irmão? Então faz favor. A gente não pode perder, né? Não pode perder. E agora eu quero falar o número do hino, que agora ele não tem como sair dali, né? É o número 12, é conhecido, né? É um convite, né? Vinde povo do Senhor, né? Adorar esse Deus. Vamos nos colocar de joelhos então. Querido Pai, nós te agradecemos, porque nessa tarde e noite nós estamos na tua santa casa. Obrigado porque temos um local chamado igreja, para nós reunirmos para louvar o teu santo nome. Todos que aqui chegaram, Senhor, os visitantes, os amigos, desde o mais pequeno até o mais adulto, que o Senhor possa abraçá-los cada um deles. Que possamos sentir a tua presença nesses momentos que se seguem. Fica conosco agora, não só por hoje, mas por todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém. Boa noite aos irmãos. Tudo bem? Vamos falar um minutinho de saúde. Nós vamos falar hoje sobre algo que incomoda bastante. E hoje nós vemos num mundo muito corrido. E nós vamos falar hoje sobre cefaleia, ou mais conhecida dor de cabeça. Quem já não teve uma dor de cabeça? E é uma coisa que incomoda muito a vida do ser humano, é a tal da dor de cabeça. E você sabia que uma pesquisa recente, ela afirma que de 70% a 90% das mulheres já sofreram dores de cabeça? Agora imagine, de 6 a 7 bilhões de pessoas no planeta, cerca de 70% a 90% das mulheres já sofreram dor de cabeça. E por que fala sobre mulheres? Porque as mulheres sofrem mais dor de cabeça do que os homens. Por quê? Muitos fatores. Os homens também sofrem por causa de estresse e as mulheres normalmente por causa das emoções. Isso causa muita dor de cabeça, muita cefaleia. Os fatores hormonais também e fase da menstruação, o ciclo, traz muita dor de cabeça para as mulheres também. No caso e existe muito dos fatores alimentícios. Hoje nós sofremos de dor de cabeça por causa de coisas que nós comemos. Existem algumas coisas que contêm nitrato, glutamato e tiramina. E isso é o que mais causa dor de cabeça nas pessoas, o fator alimentício, que seriam o quê? Encontrados no chocolate, os queijos curados e frutas desidratadas e também o álcool. E também quando a pessoa não toma café da manhã. O famoso jejum é um dos piores causadores de dor de cabeça para as pessoas. Fatores ambientais como variação climática, já que moramos em Curitiba e temos as 4 estações num dia só, isso pode causar muita dor de cabeça para você. Hoje foi um dia desses. Um calor tremendo, de repente chuva. E não sabe se não vai esfriar. Então, muitos fatores causam dores de cabeça. Um estilo de vida com carência de sono. Você que dorme pouco e você que conhece pessoas que fumam. As pessoas que fumam e dormem pouco sofrem muita dor de cabeça. Febres também causam muito. E os sintomas de dor de cabeça, vamos ver se você já passou por isso. Dores pulsantes na cabeça. É um sintoma. Dores agudas, latejantes, uma forte pressão na cabeça. Muitas pessoas já passaram por isso. Por quê? O diagnóstico da cefaleia é clínico e muitas vezes é necessário uma intervenção de um neurologista para saber o que está acontecendo. E nós temos as nossas regras de ouro. Primeiro, você tem que consultar um médico. Se você nunca sofreu dor de cabeça, se foi a sua primeira vez, consulte um médico. Porque muitas vezes algumas coisas acontecem clinicamente e nós pensamos que é uma brincadeira ou que é uma coisa normal que acontece na vida das pessoas.
A gente tem que se habituar a reconhecer coisas e fatores que nos dão dor de cabeça. Porque ruídos muito altos, falta de líquido, também causam muita dor de cabeça nas pessoas. Ou uma coisa que é não tomar medicamentos sem receita médica. Quem aqui já não está com dor de cabeça, vai lá e compra um Doril. Ou compra um remedinho para dor de cabeça. Não faça isso. Porque quando você toma um remédio sem prescrição médica, você está aumentando a crise e você está tornando a sua dor de cabeça uma dor de cabeça crônica. Porque você toma remédios sem receita médica. E outras, nós devemos repousar durante os momentos que você tem dor de cabeça. A dica principal é, vá para um lugar calmo, sem ruídos e escuro. Por quê? Se você descansar nesse momento de dor de cabeça, talvez você não precise nem tomar nenhum remédio. E tomar bastante líquido, porque o nosso cérebro ele funciona com descargas elétricas. E você precisa tomar bastante líquido para que não ocorra muitas dores de cabeça. Então essa é a nossa dica de saúde dessa noite. Deus abençoe vocês. Salmo 102:1 fala que o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E se você está alegre hoje, e quem sabe você tem a tua oferta, ou quem sabe o teu dízimo, ele vai rodar o hino agora e nós temos a oportunidade então de sentirmos e mostrar essa alegria que temos de louvar o nosso Deus. Como estamos, vamos agradecer. Querido Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom para cada um de nós. Agradecemos porque essa noite temos mais um encontro contigo. Portanto, fica conosco agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos dividir em pequenos grupos, que daí dá oportunidade para todos falarem, sem pressa, porque se a gente for abrir aqui, a gente leva mais tempo, né? Vamos fazer isso?
quem sabe aí de 4 a 5, não mais do que isso. E também, mesmo no pequeno grupo, você dá oportunidade para que todos possam fazer o seu pedido. Tá? Porque às vezes se fala também demais ali no pequeno grupo, os outros ficam ali sem poder estar usando este momento. Seu grupo de oração, né? Quero convidar aqui um casal, o Guilherme e a Gislaine, que vão trazer aqui a sua neném, a Camille. Vamos ter um momento aqui especial com o Senhor. A metade da fileira para lá, se quiser vir à frente, fique à vontade para estar aqui conosco nesse momento especial. Primeiro quero dar os parabéns a vocês por escolherem trazer a Camille para ser apresentada ao Senhor. Não porque faço isto, mas pela experiência que a gente tem na igreja, tenha muita fé na bênção do Senhor para ela. Porque vejo isso acontecendo com crianças, que já não são mais crianças, cresceram, né? E o Senhor abençoou elas passo a passo. A Bíblia diz, no Salmos 27, no verso 3, diz, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Verso 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Essa é a herança que Deus tem para dar para vocês. A gente, quando pensa em herança, pensa em riquezas. E Deus também pensa em riqueza, só que a maneira dele imaginar, mensurar, medir a riqueza é diferente da gente. A gente pensa em dinheiro e ele pensa não tem riqueza maior do que o neném, a Camille, para vocês. Mas hoje vocês vieram aqui e eu sei que vocês estão planejando na vida de vocês dois que a Camille seja abençoada em tudo quanto é coisa que você possa imaginar, entre elas a educação na escola, que ela tenha dinheiro para sobreviver, que tenha alimento, que tenha vestuário, que um dia, quando ela crescer, que case com alguém, vamos dizer assim, bom para ela, né? Que seja um bom casamento. E quem sabe um dia vocês voltem aqui na igreja para trazer os netos, né? Pode demorar, mas isso vai acontecer. Um dia desse acontece, né? Vai demorar um pouquinho. Ele está dizendo que vai demorar um pouquinho. Mas sabe, eu entrei nesse assunto só para dizer o seguinte, tudo isso é importante e por isso vou orar também. Mas não tem coisa mais importante do que Deus na vida da Camille. Por isso que vocês vêm à igreja, porque se fosse por uma questão financeira, ia procurar um melhor emprego, né? Deus na vida dela. E é aí que eu convido a família para vir junto, porque ela só vai ter Deus na vida dela se vocês dois, se a família e se a igreja, se os amigos ajudarem que ela tenha Deus na vida dela, porque senão ela vai sofrer as influências terríveis desse mundo, influências difíceis, e Deus quer abençoá-la. Mas como Deus é tão bondoso, tão maravilhoso, Ele só concede essa bênção se quer. E aí quando vocês vêm até a igreja e dizem, Senhor, nós queremos essa bênção, e isso é muito importante. Mas é importante também que tenha Deus na vida de vocês. Porque senão não vai refletir Deus na vida dela. Ela vai crescer sem a presença de Deus. E à medida que vocês puderem, porque nós não somos perfeitos, mas dentro do que vocês puderem, façam o melhor de vocês, para que na casa de vocês, ali habite nosso Senhor e assim todo dia ela seja abençoada. Nós temos uma canção, quem é que vai cantar? Nós vamos vir aqui.
especial de emoção no coração. Um sorriso vem trazer alegria em meu viver. Um milagre vejo em seus olhinhos a brilhar. Tão perfeito é o amor de Deus. Não há palavras pra te agradecer, Senhor, pois um bebê nasceu e vão dedicá-la a ti, vão ensiná-la a te servir, e assim irão retribuir o presente que deste a mim. Quando o tempo se passar e um adulto se tornar, com carinho irá lembrar dos cuidados de Jesus. Te prometo que ao seu lado sempre estarei pra guiá-la bem juntinho de Deus. Não há palavras pra te agradecer, Senhor, pois um bebê nasceu e vão dedicá-la a ti, vão ensiná-la a te servir, e assim irão retribuir o presente que deste a mim. O presente que deste a mim. Amém. Nós aqui na frente vamos nos ajoelhar e a igreja sentados mesmo, mas em oração, vamos falar com o Senhor. Nosso amado Senhor, aqui em minhas mãos eu tenho a pequena Camille, trazida pelos pais, pela Gislaine, pelo Guilherme, o qual tem um desejo, o casal tem um desejo de que o Senhor venha abençoá-la ainda mais do que já tem sido abençoado. Por isso, Senhor, nós lhe pedimos que ela tenha bom cuidado na saúde, que ela possa ser uma garota saudável, abençoada por Ti. Que ela possa ter uma boa educação, tanto na escola quanto em casa. Que ela possa ter o sustento durante todos os dias da vida. Que ela possa crescer, sendo uma pessoa especial
para a sociedade, para a família e especialmente para o Senhor. Para isso, Senhor, eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe os pais, os avós, os tios, os amigos, e que ao terem contato com a Camille, tenham um contato com um poder que vem do Senhor. E assim, direcionem a vida dela até o Senhor. Com esse desejo que nós temos aqui, com esse momento especial, eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor abençoe. Por isso eu apresento a Camille a Ti, como Tua filha, como Tua serva, como um objeto de bênção por todos os dias da Tua vida, da vida dela. Em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor. Amém, Pai. Eu trabalhei ali na cidade de Paranaguá. Uma senhora, uma jovem senhora, uns 30 anos mais ou menos, começou a frequentar a nossa igreja ali e ela não faltava um culto sequer. Ela estava sábado de manhã, se tivesse programa sábado à tarde ela estava, domingo à noite, quarta-feira. E dentro do contato que fizeram com ela, ela conheceu o que nós chamamos de pequeno grupo, que é a reunião de oração na casa de alguém, né? E ela participava desse grupo de oração. Ofereceram estudo bíblico para ela, ela estudou a Bíblia. Quando chegava no momento do apelo para o batismo, perguntaram se ela queria se batizar, ela disse, eu quero me batizar. Isso por meses, não deu um ano, mas deu um meio ano, deu. E quando chegou o dia do batismo dela, lá estava ela, animada. Ela foi batizada. Nunca mais voltou na igreja. E nós ficamos, o que aconteceu, né? Então, aquele irmão, que era um dos anciãos, que tinha um contato especial ali com ela, porque desde o início, acompanhando, eu pedi a ele se podia ir lá ver o que aconteceu, por que ela não está mais vindo na igreja. E ele foi lá e ela disse sim, com convicção. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Eu creio, fui batizado, estou salvo. Não queria mais na igreja. Falei, que situação, né? E você sabe que ontem alguém me ligou, para não falar uma história antiga, ontem me ligaram, disse que conhece tudo da Igreja Adventista pela TV Novo Tempo. E leu, pesquisou, conhece a nossa igreja. E eu falei, você já foi à nossa igreja? Não. Mas eu sei que tem uma, na Vila Rio Negro, que é esta, né? Tem ali no bairro Novo A, no bairro Novo B, tem outra lá no Sternac. Sabe todos, mas já foi? Não. Tá bom pela TV Novo Tempo. Eu falei, você tem certeza? Porque pensa bem, eu tentei argumentar ela. Não, tá bom, pela TV. Eu anotei o nome dela, o telefone que ela me ligou. Esse negócio de celular, assim, liga, você tem um número, né? Eu peguei o número dela, depois eu entro em contato com ela. Mas esse pensamento de não precisar ir à igreja, ele vem acompanhado de uns problemas sociais que estamos vivendo hoje, né? Porque hoje, falou em religião, você encontra, assim, um tanto de fanatismo, um tanto de barulho demais, um tanto de... nos nossos jornais aí, alguém acreditando que uma vidente podia ajudar a ela, foi lá, a pessoa foi tapeada em milhares e milhares de reais. É religião, daí a pessoa chega a um ponto assim que diz, olha, melhor não ter religião. A pessoa chega nesse ponto. O pastor Natal, que é da Igreja Central aqui de Curitiba, me contou que tem uma igreja aí no mundo, a Austrália é um dos lugares que tem, é uma igreja, olha, uma senhora de uma igreja, muito fiel, mas são ateus. Creem nisso, eles são ateus. Eles vão à igreja, mas são ateus. Não creem em Deus. Cantam músicas bonitas que falam da autoestima, né, da moral, assim, a pessoa vai melhorar, mas nada de Deus, são ateus. E quem inventou isso, sabe quem foi? Foi um comediante. Fez porque achou engraçado as pessoas irem à igreja e não falar nada de Deus. Daí você pensa, deu certo, está se espalhando pelo mundo, milhares de pessoas fazendo parte de uma igreja que não crê em Deus. E perguntado, por que você vai à igreja? Ah, eu gosto, o pessoal lá é bacana. Mas não crê em Deus. Então, eu tenho, assim, umas perguntas para a gente refletir hoje.
por que a gente vem à igreja? Ou por que eu devo de ir à igreja? Por que você deve de estar aqui na igreja? E eu digo isso até pelo pessoal que está assistindo a gente pela internet, ou que vai assistir depois que for colocado ali. Não vá à igreja só pela internet, só se você não pode estar na igreja. Mas o correto é a gente ir na igreja. Descobrir o endereço da igreja adventista e buscar a igreja, e assim que você tiver a igreja com o endereço, ir nos cultos. Abra a tua Bíblia em Mateus 16, verso 18. Mateus, capítulo 16, no verso 18. Diz, Mateus 16, verso 18, quem fala aqui é o próprio Jesus, está falando a Pedro, ele está conversando com Pedro. Na verdade, Jesus está falando para mim e para você. Mas por a conversa andar, ele falava com Pedro, que nos representava ali. Então diz Jesus a Pedro, no Mateus 16, verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu tenho que, não tem como, não é o tema de hoje, mas eu tenho que colocar. Pedro é uma coisa meio parecida com pedra mesmo, ali no grego, né? Mas é como se fosse um pedregulho. E a pedra que Jesus fala em seguida, sobre esta pedra, é uma rocha. Se você vai no idioma original ali. Mas como se dissesse Jesus apontando para Pedro, tu é Pedro, e ele diz, e sobre esta pedra apontando para ele, que é a rocha, edificaria a minha igreja. E nada vai ter força sobre a minha igreja. Então, quando eu olho aqui, Jesus falando aqui sobre esta igreja, ele diz, eu vou dar poder a esta igreja. Então você pega um tema aqui e você olha assim, então Deus, vou usar a palavra de Jesus, Jesus queria que houvesse uma igreja ou não? Claro, ele coloca aqui, eu vou estar com esta minha igreja. E então, quem faz parte da igreja? É bom lembrar que igreja não é o prédio. Se você quiser dar um nome ao prédio, você pode dar templo, santuário, casa de oração, se você quiser. Mas igreja são pessoas. Do grego, eclésia, chamado. Então as pessoas diziam, vá lá e chama o vizinho lá, ele vai ter culto. Eu chamado, chama eles. Então você pode ter uma igreja aqui, você pode ter uma igreja no estacionamento ali do supermercado, pode ter embaixo de uma árvore, numa linda casa, numa casa bem simples. É igreja. Pessoas estão reunidas, são igreja. Igreja organizada, a gente não pegou o nome de todo mundo e tal. Mas Cristo queria que as pessoas estivessem reunidas em igreja. Vamos em Atos. Atos capítulo 2, verso 47. Olha o que a Bíblia fala, né? Através de Lucas, ao escrever isso aqui, Jesus usa Lucas para esclarecer alguma coisa aqui. A igreja estava havendo muitos batismos, só neste batismo aqui foram 3.000 pessoas se batizaram, só neste momento. E diz então Atos 2:47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, cada um que ia sendo batizado, o autor colocava como salvo já. Ser batizado não significa salvo, mas é um dos passos da salvação. Mas ele coloca assim, cada um desses que era acrescentado, era somado, ele não usa a palavra, mas você sabe o que eles estavam formando? Uma igreja. Então, ele coloca a igreja como um ponto importante. Mas não tem como, eu falei que a igreja não é prédio, mas não tem como, para que a gente, à medida do possível, nós estamos comprando lugares, construindo lugares como aqui, e fazendo um lugar específico. A gente vai naquele. Aquele é o ponto de encontro nosso, para nós nos encontrarmos entre os irmãos, entre as pessoas da mesma fé, e também com o nosso Senhor. Então, a igreja não é um prédio comercial, não é. Por mais que legalmente você tenha ali o CNPJ que registra como comercial, mas não é um prédio comercial. É um prédio de uma casa de oração. Você vem à igreja para buscar o Senhor, para buscar as bênçãos do Senhor. Hoje, sendo quarta, fica bem claro o que a gente veio fazer aqui. Nós vamos cultuar a Deus sim, mas também para receber as bênçãos do Senhor. A gente está aqui para isto. Então, aqueles entre nós que estamos aqui hoje, que você andou por aí buscando igrejas, você sabe que tem muita gente que não faz igrejas. Eles estão fazendo coisas para enganar as pessoas. Ou ele quer poder, ou quer ser eleito por algum cargo público, ou ele quer dinheiro. É isso ou outro. Mas Deus, não.
Muita gente é assim. Por isso você encontra até alguns bandidos, deixam de ser bandido para ser pastores, e que desmerece a nossa classe. Mas, por causa disso, alguns ficam perturbados. Mas quando a pessoa conhece a igreja adventista, porque ele começa a ler na Bíblia e fala, mas é tão bonito aqui na Bíblia, será que não tem mais uma dessa? Tem a nossa. É só chegar aqui na igreja e você vê. É uma igreja que a gente procura seguir um máximo de como está na Bíblia. Eu não vou dizer tudo, porque tem a questão cultural. Mas a questão doutrinária a gente segue o que está na Bíblia. Esta é a igreja, não tenha dúvida disso, né? E aí você encontra uma igreja. Quem é esta igreja? Quem é a igreja de Deus? É só um ponto? Uma sociedade, um lugar de amigos? Porque nesta igreja de ateus que eu disse, a pergunta é por que você vai à igreja? Ele disse, porque eu tenho amigos lá, porque eles me abraçam, porque eles são simpáticos. E quando a gente vem na nossa igreja aqui, a gente tem amigos, as pessoas abraçam, as pessoas são simpáticas. Mas esse não deve ser o motivo. A gente tem que estar aqui na igreja, esse é um ponto importante, inclusive. Mas temos que estar aqui na igreja porque nós estamos obedecendo a Deus em viver em comunidade, em comunhão uns com os outros, para termos uma comunhão coletiva com o nosso Deus. Então, a igreja é como uma embaixada do Senhor, e nós somos os embaixadores. Você é embaixador do Senhor. Quando você fala com outras pessoas referente a Deus, Ele próprio, com sua voz natural, vamos dizer assim, que não seja espiritual, Ele não fala, Ele nos manda falar. Então, quando eu falo a outras pessoas sobre Deus, eu falo a essas pessoas de Deus como um embaixador. Por isso que lá em Mateus 28, 19, 20, que eu não vou ler porque já conhece, Jesus diz, ide, né? Ide fazer discípulos, fala com eles, traga eles, ensina essas pessoas, batiza essas pessoas, traga essas pessoas para cá. Quando você vai fazer isto, você não passa de algo tão, não é ruim, algo bom, um embaixador do Senhor. Representa o Senhor. Então, esta igreja é embaixada do Senhor. Quando eu falo esta, outras igrejas nossas também. Nós temos um ponto. Então, quando estou na igreja aqui, não estou aqui para fazer amigos, se bem que a gente faz muitos amigos. Então, essa semana ainda visitando alguém, a pessoa disse o seguinte, não vou mais na igreja adventista. Na verdade, não foi a própria que contou, foi a mãe. Não vou mais. Por que você não vai mais? É a pergunta da mãe e a mãe me contando. Não vou mais na igreja porque lá na igreja falaram mal de mim. Outro conta, lá na igreja não me convidaram para um passeio. Não vou mais na igreja. Eu sinceramente não me entra na minha cabeça isto. Eu tenho dito às pessoas, se um dia for numa visita comigo, você vai ver eu repetir isto. Eu tenho dito o seguinte, que Deus nos perdoa de todos os pecados, não é verdade? Perdoa até o pecado de falar mal dos outros. Mas quem continua vindo na igreja se fortalece e vai ser salvo. Aquele que deixa de vir na igreja se enfraquece e não é salvo. Estranho, né? Falaram mal dele, ele vai ser perdido. Ele é a vítima, vai se perder. E o culpado vai para o céu. Mas essa é a lógica da salvação. Se você está na igreja, Deus te perdoa. Se você não está, não perdoa. A Bíblia diz, bem claramente, que nem todos que estão na igreja estão com o coração pleno com Deus. Alguns estão por costume. Quem sabe até família toda veio, ele está aqui também. Mas não está buscando Deus. Tem isto? Tem. Quem é? Não sei. Deus sabe. Eu não tenho como saber. Mas a Bíblia fala que é o joio e o trigo, que a Bíblia menciona lá. Tem sim. Então quer dizer que toda vez que eu vir na igreja vai ser tudo perfeito? Não, não é verdade. Tem vezes que a gente vai estar aqui na igreja e você vai encontrar alguns problemas. E às vezes graves problemas. Não muda nada. A gente continua na igreja com o Senhor. Porque nós não estamos aqui por causa de alguém, nós estamos aqui por causa do nosso Deus, por causa de Jesus, nosso Salvador, para recebermos o Espírito Santo da nossa vida. Estamos aqui para cultuar aquele que merece culto. Quem está à frente, inclusive eu, não merece culto. Quem merece culto é só Deus. Ele é o único que merece culto. Então, Jesus é o nosso exemplo. Veja, a Bíblia diz claramente que Jesus ia à igreja constantemente. Diz lá na Bíblia, segundo o seu costume, ele estava todo sábado na igreja. Jesus era conhecido na igreja. Você sabe que o sistema judaico, especialmente daquela época, funcionava assim. Não havia realmente um pregador, como nós estamos fazendo. Era alguém que se levantava, pegava o texto da Bíblia, um texto específico. Até hoje eles fazem isso, eles seguem uma sequência da Bíblia até em determinado tempo ler a Bíblia toda. Claro que é Velho Testamento.
eles não tinham novo. Mas chega esse momento, Jesus se levanta e ele vai e começa a ler. E ao ler, eu sei duas coisas. Primeiro, ele era conhecido, senão não iam deixar ele ler. Então ele estava sempre na igreja. Segundo, ele lia muito bem, porque eles não deixavam alguém gaguejar ao ler a Bíblia. Tinha que ser alguém que lia bem, tinha uma boa leitura. E quando ele lê a profecia, ele diz que a profecia se revela nele e querem matá-lo. E ele escapa lá. Mas eu sei, ele estava sempre na igreja. Jesus ia na igreja. Os apóstolos iam à igreja. E quando não tinha igreja, eles formavam igrejas para poder ir à igreja. Paulo, quando chegou na Macedônia, não tinha igreja, ele foi cultuar a Deus embaixo de uma árvore na beira de um rio. E ali começou a falar de Deus, e ali embaixo daquela árvore formaram uma igreja. Essa é a igreja que Deus está dizendo. Então a Bíblia, ela deixa bem claro, mas bem claro, que Deus é o Senhor desta igreja. E que nós somos os servos desta igreja. Mas que há, sim, hipocrisia na igreja. E você fala, que coisa, é feio falar isso. Mas é fato, é o tal do joio que a Bíblia diz. Isso existe. E por que eu estou entrando nesse assunto? Porque se você encontrar algo errado aqui, esqueça isso. Não entra numa controvérsia, numa discussão, não escute. Fique apenas com o que é bom. Se tiver algum problema, esqueça. Graças a Deus, esses problemas são bem pequeninos. Poucas vezes. Mas acontecem. Mas eu não venho à igreja porque alguém fala bem de mim ou fala mal de mim. Eu venho à igreja porque eu estou cultuando a Deus. E quando eu falo eu estou falando de você, todos nós. A gente está aqui na igreja porque nós estamos cultuando o Senhor. A igreja de Deus não é um jogo. Não é uma brincadeira. Eu não venho aqui porque eu estou brincando, é uma competição, é uma gincana, é um palco, um teatro, onde as pessoas estão assistindo. Não é nada disso. A igreja é o lugar do serviço do Evangelho. Este é o lugar. É aqui o quartel-general, vamos dizer. Onde a gente se encontra e saímos para o serviço do Evangelho. Para falar às pessoas a todos os lugares, todos os lugares da terra. Este é o lugar para a gente se encontrar. E aqui a gente aprende, aqui a gente se fortalece e daqui a gente sai e fala a outra pessoa de quem é Jesus. Assim a gente faz. De quem é Jesus. A gente sai explicando às pessoas. A gente vai explicar isso quando a gente for expert. Esqueça isso, irmãos. Não conheço um sequer que seja tão esperto assim na Bíblia. Não conheço. E olha que eu conheço muita gente inteligente. Mas que ele sabe tudo? Não tem ninguém que sabe tudo da Bíblia. A gente sabe tudo, sabe como? Juntos. Porque conhece uma parte, conhece outra parte, conhece outra parte. A gente sabe tudo junto, sim, o básico. Mas de tudo é difícil. Mas você conhece as informações. E aí você se enriquece de informações ao estar aqui na casa do Senhor, cultuando o Senhor. Então, a Bíblia fala disso. E a Bíblia diz lá em Colossenses, por exemplo, que em Efésios, que Cristo é o que da igreja? É a cabeça da igreja. Ele é a mente. Ele é a mente, é ele que comanda esta igreja. É ele que dá o sentido para a igreja. Então, existem outras comunidades que se chamam de igrejas por aí e Cristo não é a cabeça? Tem. Infelizmente tem. Existem pessoas que Cristo é a cabeça e a igreja está com a doutrina errada? Também tem. Porque são pessoas que estão buscando o Senhor da melhor maneira, estão tentando ali. A gente chama de igreja invisível. Deus está cuidando. Sabemos que esta igreja é maior até que a nossa. Mas, visualmente falando, esta é a igreja de Deus. Porque Cristo comanda. E é incrível como a gente imagina, a gente olha de como Cristo comanda. Como Ele faz. Eu vou dar alguns exemplos. Esta igreja. Aqueles que são membros dela há muito tempo sabem que frequentava ali atrás, uma igreja pequena, sem recursos nenhum. E agora não é uma igreja enorme, mas é bem maior do que era. E com os recursos daquela pequenina igreja. Quem deu a igreja de verdade? Deus. Era plano dele. Eu vejo a igreja central de Curitiba usando só a oferta, só a parte que pertence à igreja, fizeram aquela imensidão daquele prédio lindo. E dízimos não se usa, nada se usa e Deus abençoe. Eu vejo outros pegando tudo quanto é dinheiro e não conseguem terminar. É a igreja de Deus. Deus cuidando dessa igreja. Então a pergunta para a gente refletir hoje, será que eu preciso ir à igreja? Alguém me disse outro dia
que inventaram uma desculpa tão bonita. Alguém falta na igreja e diz: olha, não fui na igreja hoje pela manhã no sábado, mas que bênção. Acho que foi Deus que não quis que eu fosse. Escutei pastor Bulhão falando um sermão tão lindo na rádio. Aquele sermão não é para mim e para você. Aquele sermão é para quem está doente, para quem não frequenta a igreja, porque não é ainda adventista, para quem por algum motivo não pôde vir à igreja, de repente ele está viajando e lá não tem igreja onde ele está, aí ele entra na internet, provavelmente na internet, para ele poder escutar esse programa para ele. Para a gente, o sermão pode ser muito, muito, muito mais bonito do que foi falado aqui, mas não tem valor. O que tem valor é estarmos na igreja cultuando o Senhor. Não importa quem pregue, não importa quem canta, a gente está aqui para cultuar a Deus. Eu gosto de pensar, irmãos, que quando eu estou ouvindo a igreja aqui, eu estou retribuindo a Deus aquilo que Ele me faz. Porque todos os dias, não tenho nada para retribuir, mas é só para uma expressão, todos os dias Ele vai na minha casa. Todos os dias Ele vai comigo aonde eu estiver. Todos os dias Ele me acompanha, me abençoa e me ouve naquilo que eu quero falar para Ele. Para nós, que temos cultos oficiais sábado de manhã, domingo e quarta, 3 vezes na semana, no total de no máximo 5 horas, não é muito, né? Vamos falar a verdade. Não é muito. Para a gente estar cultuando o Senhor e estarmos com Ele e cultuando a Ele. Então, esse Deus maravilhoso, Ele nos pede para congregarmos juntos. Entenda, não é só vir à igreja, é estar congregando, é estar adorando, é estar buscando o Senhor, é estarmos aqui porque estamos louvando e cultuando o santo nome dEle. Porque só para vir também não resolve muito. Aí estaria mais para misticismos. É igual carregar um pé de coelho para dar sorte. Não é para isso, tem para estar cultuando. Pode falar, irmão. Se sair fora, morre, né? Na verdade, há outro exemplo que diz que a igreja é como uma fogueira. Você tira uma brasa, por mais viva que ela seja, ela apaga. Eu preciso estar nela, cultuando a cada culto, a cada dia, a cada momento. Mas veja que é um somatório, não é uma coisa só. Se eu só estiver aqui na igreja, não tem valor. Eu preciso estar aqui na igreja cultuando a Deus, com minha mente focada no Senhor. E depois que eu estou aqui na igreja, cultuando o Senhor, minha mente focada a Ele, então eu recebo dele poder do Espírito Santo. Posso receber um poder muito grande, posso receber um poder menor, depende do grau espiritual que eu esteja vivendo, ou que a igreja como um todo está vivendo. Mas depois que eu recebi esse poder de Deus, eu preciso repartir com outra pessoa. Não tem lógica eu ter o poder de Deus para falar a outra pessoa e ela não saber nada. Ela tem que receber alguma coisa. Ela tem que estar vivendo comigo aqui na igreja, não por mim, mas por Cristo. Por Cristo, apenas por Cristo. Outro dia alguém fez um apelo da seguinte forma: você precisa ir na igreja, você precisa ser adventista. Na nossa igreja a gente tem viagens, nós temos almoço comunitário, a gente tem festas à noite. Quando eu vi a pessoa falando assim, não vai batizar. Terminou, ele falou, eu não quero batizar. A igreja não é um clube social. A gente tem tudo o que ele falou e mais ainda. Mas não é. Se for para isso, não vale a pena. Melhor ir a algum clube por aí. A gente tem que estar aqui cultuando o Senhor, buscando Ele, trazendo dele assim, um profundo relacionamento com o Senhor. E sabe, eu gosto de pensar, eu já até comentei outros dias aqui, que quando eu saio da minha casa, e tenho dito que especialmente quando está chovendo e quando está frio, para ir na igreja, fica claro para Satanás que nós queremos estar com Deus. Agora, quando a gente faz qualquer desculpazinha, você, hoje eu não posso ir, hoje eu estou cansado, se bem que o cansaço, se for esporádico, passa, é aceitável, vamos dizer assim. Mas se vira rotina, hoje, o pior, eu tenho que ver a novela, ou vai ter um jogo, vai ter isso, vai ter aquilo, não combina, né, com um cristão que está para cultuar a Deus. A gente diz só 5 horas na semana e ele ainda pega essas horas e quer ficar para ele porque ele tem coisas para fazer. Então, quando o Satanás vê isso, ele fala, bom, esse aí está perdido mesmo. Então, o que ele gosta? Digamos que seja novela. Ele vai pôr novela todo dia. Digamos que seja um passeio. Todo dia vai ter passeio naquele lugar. Digamos que seja uma visita que chega em casa. Vai ter todo
culto vai ter visita chegando em casa para atrapalhar o andamento. Quando a gente está com Deus e chega uma visita, você diz assim, eu vou à igreja, quer ir junto? Não, então fica aqui me esperando, depois eu volto. Tem que ir à igreja. Eu vou dizer que existem exceções? Existe, mas não pode virar regra, né? De você todo dia não faltou na igreja por causa de algum motivo. Regra não. Exceção sim, um dia ou outro você pode ser. Então um dia ou outro você pode faltar na igreja, por qualquer motivo. Desde que não seja sábado. Sábado não tem motivo. Faltar na igreja no sábado é como se dissesse, estou abandonando a fé. Porque se você crê que o sábado é dia do Senhor, onde vai estar? Vai estar fazendo o que em casa? O lugar de um adventista, o lugar de um cristão é na igreja, nos dias marcados para nós termos culto. E nós temos os dias que você sabe até de cor. Então, eu encontro aqui, olha, uma igreja, ela é especial na mão do Senhor. É uma igreja que Deus trabalha com ela. E cada dia que passa eu vejo lindos milagres que Deus concede a todos nós. Milagres que são inacreditáveis, que Deus faz com que essa igreja ande. Não depende nem de mim e nem de você para ela andar. Nós é que temos que agradecer a Deus que a gente pode fazer parte desta igreja. Então a pergunta é quem que necessita desta igreja? Quem necessita? Se você não tem condições de responder, eu digo por você. Eu preciso dessa igreja. Eu não estou falando que sou pastor e preciso do salário. Estou falando porque preciso estar aqui cultuando a Deus. Sem a igreja que o irmão falou, eu fico sem nada. Preciso da igreja. No Salmo 122, verso 1, eu vou ler direto aqui na minha anotação. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando me disseram, vamos para a igreja, você diz, oba, vamos. Alguns dizem, na igreja de novo? Vamos à igreja, cultuarmos nosso Deus. Então, o que você veio fazer hoje aqui? Receber as bênçãos de Deus, é verdade. Receber as bênçãos de Deus, é verdade isto. Não precisamos ficar enrolando, todo mundo quer ser abençoado, tem algum pedido, ou até agradecer a Deus por algo que já recebemos. Isso é verdade. Mas nós estamos aqui na igreja especialmente para cultuarmos a Deus. E quando a gente cultua a Deus, tanto faz quem esteja pregando. Eu acho interessante que de vez em quando a gente faz alguns programas especiais e a igreja lota. Mas ao mesmo tempo fico triste quando o programa não é especial e a igreja está vazia. É só você pegar a semana de colheita que tivemos. Quem veio no domingo sabe do que eu estou falando. Veio bem pouquinha gente no domingo. Porque não é mais programa especial. Eu não estou aqui por programa especial. Estamos aqui porque estamos cultuando a Deus. Então o que eu gostaria de pedir, não a você. Você decida o que você quer da sua vida. Eu gostaria de pedir a Deus para que Deus fortalecesse a nossa igreja. Para que Deus desse a nós, como membros dessa igreja, o poder do Espírito Santo. Para que Deus desse a nós, membros dessa igreja, para que Ele desse o poder para falarmos outras pessoas, para que Ele nos usasse, então, como pessoas para sermos salvos, para que essa igreja tivesse uma graça que vem do Senhor, que a igreja possa ser vitoriosa contra o mal. Porque a igreja, não porque sou membro dela, mas porque sou da igreja de Deus. Consegue entender a diferença? Não é só porque eu vim aqui, mas porque eu sou da igreja de Deus, que eu possa alcançar a salvação para agora e por toda a eternidade. Vamos cantar juntos o hino 506 do nosso hinário. Fortalece tua igreja. É a força e o poder que eu quero pedir a Deus que conceda à igreja dele. Nosso amado Senhor, nosso Deus, hoje nessa quarta-feira estamos aqui na tua igreja para louvarmos, para cultuarmos teu santo nome, ó Pai. Aqui na tua igreja, Senhor, estamos buscando um pouco mais do Senhor, do conhecimento da tua palavra, especialmente do poder do Espírito, Senhor. Como diz o hino, eu peço a ti, Senhor, fortalece a tua igreja, vivifica cada um de nós, cada pessoa que aqui está no Senhor, que nós possamos estar carregados de um poder que vem de ti e ao falarmos com outras pessoas, possamos transbordar o poder que vem do Senhor e que elas possam também
conhecerem melhor de quem é Ti. Sabemos que essa é a Tua igreja, sabemos que o Senhor a preparou, sabemos que é o Senhor que guia, sabemos que Jesus é a cabeça, por isso estamos aqui como membros dela. Não nos deixe, Senhor, esquecermos de quem é o Senhor, quem somos nós, qual é o Teu plano para todos nós, que nós possamos ser cada dia tocados por Ti, e nosso ser entregue ao Senhor diariamente, a cada manhã, a cada dia, e que possamos estar sendo renovados no Senhor. Se aqui há ainda alguém que conhece o Senhor, mas não entregou o seu ser a Ti plenamente, pelo batismo nas águas, toca, Senhor, o seu Espírito, com o seu Santo Espírito essas pessoas, para que elas possam também encontrarem o prazer em cultuar o Senhor a cada culto ou a cada dia, Senhor. Leva-nos, Senhor, agora para as nossas casas com a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.